Bem-vindo a mais um Inglês Tabajara ou Inglês 2 for 1. É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai ver mais um vídeo de mais uma camiseta. Vamos ver. Olha só, essa é a camiseta. Uma frase bem simples, 3 palavras. Mas ainda assim a gente aumentou, para vocês verem, e escrevemos também. Será que tá tudo certo? Será que tem um erro? Vocês podem pausar, podem pensar e daí a gente vai corrigir junto. Olha só, pessoal, a frase realmente é bem simples, né? 3 palavras só. Make right now. E parece tudo certo, né? Se a gente for traduzir para o português, faça agora mesmo. Em português está tudo certo, faz sentido. Faça agora mesmo. Mas antes de comentar essa frase em inglês, eu queria mostrar uma outra frase de uma famosa marca de artigos esportivos. E é essa daqui, ó. Essa frase aqui, que vocês já devem ter visto, acompanhado desse logo aqui. Bom, eu não vou falar o nome da marca. Mas olha só a frase, o slogan deles. Just do it. E se a gente for traduzir para o português, como é que fica? Simplesmente faça. E daí você deve estar se perguntando, mas esse it? Como é que eu traduzo isso aqui? Bom, aí é que está a diferença entre o português e o inglês. Em português, a gente pode falar simplesmente faça. Mas em inglês, o verbo do é um verbo transitivo. Ou seja, ele necessita de um objeto. Ele necessita de um substantivo ou um pronome. Então, esse pronome it, ele serve como objeto desse verbo, do. Just do it. Em inglês, se a gente falar só just do, fica errado, porque esse verbo necessita de um objeto. Just do it, simplesmente faça. E esse it, em português, realmente a gente não traduz. Agora eu acho que fica mais fácil perceber o erro dessa frase aqui. O verbo make também é um verbo transitivo, ou seja, ele necessita de um objeto. Pode ser um substantivo ou um pronome. Como essa frase aqui é uma frase bem geral, make right now, a gente usa um pronome. Então, essa frase ficaria correta com o pronome it. Make it right now. Agora sim, essa frase fica certa, com esse pronome servindo como objeto desse verbo aqui, make, que também é um verbo transitivo, ou seja, ele exige um objeto. Outra coisa que vocês perceberam também é que make e do, esses dois verbos podem ser traduzidos como fazer. Então, nessa frase aqui, simplesmente faça, certo? Faça agora mesmo. Do é make. Mas qual é a diferença entre um e o outro? Bom, o do, ele é um fazer no sentido mais geral das coisas. Por exemplo, a Nike usa esse slogan como uma motivação no esporte para você se superar. Então, jogar bola, just do it. Jogar basquete, just do it. O do serve para qualquer ação, qualquer coisa. O make também como traduz como fazer, mas com algo mais específico. Então a gente pode falar make a cake, fazer um bolo, make noise, fazer barulho, make a telephone call, fazer uma ligação telefônica. Então, na verdade, o make aqui também fica até um pouquinho estranho. Talvez eles até queriam usar o verbo do em vez do make. Para vocês entenderem melhor a diferença entre do e make, olhem nesse vídeo aqui nosso. Mas não dá para dizer que o make está errado. Mas a falta do pronome, sim. Isso realmente está errado. Por que eles não verificaram? Então, vemos que os verbos do e make são verbos transitivos, ou seja, eles necessitam de um objeto, que pode ser um substantivo ou um pronome. Aqui temos outros dois verbos transitivos bem comuns, like e want. Like, gostar. Want, querer. Vamos ver alguns exemplos. Se as pessoas estiverem falando sobre chocolate, em português, podem simplesmente falar eu gosto. Mas em inglês não dá para falar só I like ou I don't like. Vocês têm que usar o objeto em inglês. É claro, não vamos repetir chocolate de novo. Pode falar I like chocolate. Mas se estamos falando disso, já não precisa repetir. Por isso, usamos o pronome. Neste caso, seja it.
I like it. Ou se você for uma pessoa muito estranha, podem falar também I don't like it. Mas quem é que não gosta de chocolate? O mesmo acontece com o verbo want. Se as pessoas estiverem falando sobre bolo de chocolate, podem simplesmente falar eu quero. Eu quero. Ou, se você for de um outro planeta, podem falar eu não quero. Quem é que não quer bolo, né? Mas em inglês, nós não podemos falar só I want ou I don't want. Precisamos do objeto. Então fica assim. I want it. Ou I don't want it. Mas sempre tem que ter esse it. Agora, nesses dois exemplos, estamos falando de duas coisas, né? Chocolate e bolo de chocolate. Podemos falar de um monte de coisas de chocolate. Mas não. Hoje não vamos fazer isso. Também podemos falar de pessoas, várias coisas assim. Vamos imaginar que eu estou falando sobre o Tarso. Então eu posso falar I like him. Então, para cada caso, vocês têm que usar o pronome certo, né? Neste caso, him. Então, temos que prestar muita atenção com esses verbos transitivos. Temos que usar o objeto, não podemos deixar. Eles necessitam o objeto. Então, essa foi a lição de hoje. Vocês gostaram? Ou, em inglês, did you like it? Então, pessoal, a camiseta com a frase correta seria essa daqui. Make it right now. Faça agora mesmo. E esse it serve apenas como o objeto do verbo make. Então, essa camiseta com esse erro gramatical não vai receber o selo de inglês 2 for 1, vai receber o selo de inglês Tabajara.